certeza que encontramos pessoas pobres e carenciadas em todo o canto do mundo. Mas no continente africano, a atenção a este tema é de especial importância, porque são usados como padrão para medir a pobreza abjeta em todo o mundo. É preciso recordar que a pobreza não é apenas uma questão de falta de dinheiro. Trata-se de não ter os recursos ou conhecimento como usar os recursos à sua disposição para atender às suas necessidades. Portanto, a situação é particularmente desesperadora quando as pessoas têm pouca ou nenhuma oportunidade de mudar sua sorte. Outra consideração importante a ter em mente é que os pobres na África geralmente não têm apoio oferecido aos pobres nos países mais desenvolvidos. Eles são forçados a viver na miséria, sem planos para o futuro, e esta situação fica mais desesperadora quando esses níveis de pobreza são muito visíveis mesmo em polos que normalmente são de abundância como as capitais de um país. Por isso, neste vídeo vos apresento as 10 capitais de países africanos onde a miséria é muito mais evidente. Importa referir que foram analisados vários fatores na elaboração desta lista, tais como o nível de desenvolvimento da infraestrutura, sistema de transporte público, desafios econômicos, os PIBs dos países onde estas cidades estão localizadas, acesso a comunidades básicas como energia, água, acesso a serviços de saúde. Todos esses fatores combinam para a diminuição dos padrões de vida dos residentes dessas cidades e por isso são classificados como baixas quando comparadas a outras cidades da África. Contudo, aqui estão as capitais mais pobres da África. Moza Geo é um canal feito por africanos com o objetivo de mostrar tudo o que influencia o dia a dia das nações de África. Se está a conhecer o nosso trabalho neste vídeo, por favor clique no botão inscrever-se e ative o sino para receber vídeos sempre que publicarmos. Ouagadougou, capital de Burkina Faso, é um lugar onde um grande número de pessoas vive na extrema pobreza. A cidade tem uma população de cerca de 2.400.000 habitantes. As principais atividades comerciais em Ouagadougou são o processamento de alimentos e os testes, mas isso não é suficiente para dar emprego a muitos jovens. A cidade também teve um aumento notável na insegurança, o que piora ainda mais a pobreza, pois afeta cada vez mais as indústrias que fornecem os empregos disponíveis. Na lista dos países mais pobres do mundo, a República Democrática do Congo tem como capital e sua principal cidade, Kinshasa, que também sofre com uma extrema pobreza, juntamente com outros problemas que geralmente estão associados às grandes cidades. Kinshasa tem uma população de cerca de 17 milhões de pessoas. A migração urbano-rural tem sido citada como uma das principais razões de tanta pobreza na cidade. Muitas pessoas vêm das áreas rurais em busca de trabalho. Infelizmente, os empregos nem sempre estão disponíveis e, portanto, os imigrantes têm que se contentar com o trabalho no setor informal. Não há proteção oferecida a esse tipo de trabalhadores. Muitas vezes recebem salários baixos e não têm como cuidar de si mesmos quando estão fora do trabalho. Estes são alguns dos desafios que os tornam tão pobres. Niamey é a capital do Níger. O país é muito pobre e luta com questões de segurança que dificultam qualquer forma de crescimento econômico. O país devia prosperar devido ao volume de mineração, mas essa indústria não sustenta o país com muitos empregos. Muitos vivem da agricultura, especialmente de cereais e pecuária. O governo tenta tomar medidas para abrir o país por meio de ferrovias para que a produção agrícola possa circular com rapidez e eficiência, de modo a ajudar os agricultores pobres a terem acesso a melhores oportunidades de negócio. Bamako, no Mali, também é considerada uma das cidades mais pobres do mundo. Apesar de sua excelente localização comercial na região, Bamako tem uma população estimada em pouco mais de 1.300.000 habitantes. É uma cidade portuária. Há muito comércio de carne, cereais e metais e, devido à presença de turistas, há um próspero mercado de artesanato. No entanto, as coisas são muito caras nesta cidade. É muito difícil para os pobres pagarem uma moradia decente, bem como outras coisas de que precisam para viver bem.
como grande parte da África subsaariana, o Congo-Brazzaville foi abalado por uma longa e sangrenta guerra que impediu o progresso da nação como um todo e da capital também. Com uma população de cerca de 1,8 milhões de pessoas, há muito potencial para crescimento da economia local. Boa parte da população da cidade está envolvida no setor de serviços, podendo ser associada à economia principal. O Congo obtém boa parte do seu PIB por meio do petróleo, mas não emprega diretamente tantas pessoas. Conakry é a capital da Guiné. Tem uma população de cerca de 1,6 milhões de pessoas, um bom número dos quais vive em condições precárias. Presume-se que o maior problema enfrentado no Guiné seja a instabilidade social. Politicamente, o país não consegue ter um sistema eleitoral muito bom, no qual o governo continua com os planos de desenvolvimento do seu antecessor. Conakry tem potencial como centro administrativo do país. O setor de serviços pode ser uma fonte de emprego, especialmente para a população jovem e abundante. No entanto, esse potencial não foi aproveitado, razão pela qual há tanta pobreza e desemprego. N'Djamena, capital e maior cidade do Chad, é sob todos os aspectos pobre. População de mais de 1 milhão de habitantes, N'Djamena é uma cidade portuária com muito comércio. No entanto, a riqueza não conseguiu diminuir a pobreza de grande parte da população. N'Djamena é um mercado regional de gado, sal, tâmaras e grãos, processamento de carne, peixe e algodão. Estas indústrias são importantes, mas geralmente pagam salários baixos, tornando difícil para a população local arcar com acomodações decentes e outras necessidades do dia a dia. Capital do Burundi, Gitega tem uma população de pouco mais de 135 mil habitantes, boa parte dos quais vive na miséria. Burundi já está classificado como um dos países mais pobres do mundo e acredita-se que a maior população vive com menos de $2 por dia. Os poucos investimentos em infraestrutura na cidade têm de dar resposta a tão grande número de pessoas, até porque muitos jovens entram diretamente em Gitega à procura de emprego. Gitega sobrevive praticamente do setor informal, mas esses pequenos comerciantes e mulheres do mercado não recebem nenhuma proteção do governo. É preciso ser feito muito trabalho para inserir os informais na economia principal, para que possam ter um padrão de vida melhorado. Nairobi, capital do Quênia, país da África Oriental, é uma das cidades mais pobres do mundo, porque estima-se que tenha a maior população de favelados do mundo. Kibera e Matere juntas têm uma população de 1,2 milhões de habitantes. Mas esse não é o quadro completo. Existem várias outras favelas na cidade, algumas delas com uma população de mais de 200 mil habitantes. A vida nas favelas de Nairobi estão tão complicadas que alguns dos habitantes vivem em lixões sem acesso a esgoto, água potável ou energia elétrica. A maioria das infraestruturas são precárias e frágeis. Os moradores das favelas sofrem de todos os tipos de doenças, incluindo o HIV, malária e doenças causadas por condições insalubres. As favelas são atormentadas pela criminalidade e vícios de todos os tipos, incluindo abuso de drogas, estupros e pequenos furtos. Há muita atividade relacionada a crimes organizados na capital, e isso torna insegura para investimentos que possam reduzir a pobreza. Por fim, Khartoum, no Sudão, é uma cidade com pouco mais de 5 milhões e 200 mil habitantes, dos quais 26% vive na pobreza. Apesar de ser uma cidade antiga, com muita história, Khartoum enfrenta problemas sociais arrastados ao longo dos anos, mais recentemente por uma longa e sangrenta guerra.
A guerra destruiu todo o país, resultando em fuga de capitais e fuga de cérebros. Pois as pessoas que puderam fugir da violência pegaram todos os seus pertences e foram embora, deixando assim a cidade sem investimentos necessários para estimular o crescimento econômico. Quase sem muitas oportunidades de desenvolvimento na capital do Sudão, o petróleo é um dos principais recursos que o país depende para o crescimento econômico e para o desenvolvimento do setor de serviços que pode gerar empregos. Em 2023, verificaram-se vários ataques aéreos em Khartoum que pioraram ainda mais a vida dos que vivem lá. Das principais cidades da África, estas são as mais pobres, onde os residentes vivem muito abaixo do limiar da pobreza. O padrão de vida da maioria das pessoas que vivem nestas cidades é tão baixo que o acesso a serviços básicos como água potável é praticamente inexistente. Os moradores têm de lutar para sobreviver todos os dias. É lamentável que as cidades africanas ainda lutem contra a pobreza, apesar dos recursos. O que você acha do conteúdo? Deixa aí nos comentários e aproveita a sugestão de mais vídeos. Nos despedimos com a promessa de trazer muito conteúdo sobre a África aqui no canal.